o que muda com o surgimento das escolas de circo até os dias atuais? Três aspectos principais podem ser relacionados: a formação, a organização do trabalho e a estética. Do ponto de vista da formação, você passa a ter uma formação sistematizada, tanto dos aspectos teóricos, práticos, e começa a entrar uma série de disciplinas que fazem parte da sua formação, que começa a questionar e discutir o processo de criação, estética, ética, moral e uma série de coisas dentro dessas formações. O segundo aspecto é o trabalho. As pessoas antes viviam da itinerância no circo. E uma vez que o trabalho não é mais baseado no aspecto da itinerância, isso implica uma série de mudanças. Quando era itinerância, você tinha uma estrutura familiar, uma estrutura hierarquizada, o dono do circo, e as pessoas acumulavam funções. Quando a gente ia no circo, por exemplo, mesmo o cara que vendia pipoca era o cara que se apresentava no palco, né? Também falei sobre isso naquele vídeo que eu gravei e compartilhei com vocês sobre a produção da arte circense. Então eles dividiam o trabalho do circo todo entre eles. Nesse movimento do circo novo, após o surgimento das escolas de circo, começa a ter uma divisão social do trabalho, e o trabalho começa a ser muito mais verticalizado. Bom, e o terceiro aspecto é a estética. Uma vez que vários artistas e companhias de circo não têm mais o trabalho baseado na itinerância, como a gente tem reforçado bastante, as pessoas têm uma lógica de apresentação do espetáculo muito diferentes, porque elas têm uma vida diferente. Até um reflexo da sociedade que nós estamos vivendo, né? O Felipe, inclusive, mencionou um filme que eles produziram, que se intitula Atravessar-se, é um filme sobre a Cora Coralina. As pessoas que vão assistir ele vão perceber uma lógica totalmente diferente. Isso não quer dizer que é melhor ou pior. Tudo é circo. O que temos que debater e se preocupar é observar a forma de organização do trabalho e a estética. Isso é uma coisa legal. O que a gente chama de estética é a linguagem. E há infinitas possibilidades para essa linguagem. Por exemplo, o que estamos mais habituados é a linguagem falada, por exemplo. Então, num tipo de produção como essa, em que tem enquanto característica a mímica, pode ser que seja mais difícil para as pessoas compreenderem, porque elas simplesmente não estão habituadas. E é por aí que eu sempre reforço a importância da gente ampliar as possibilidades de experiências corporais na educação básica a partir do ensino da educação física, né? Nesse caso, quanto maior a quantidade de espetáculos que as pessoas têm acesso hoje, maior o repertório de treinamento de leituras que as pessoas fazem delas. Ou seja, uma aprendizagem. Por exemplo, se eu falo que eu vou assistir uma ópera, provavelmente eu não vou entender nada dessa ópera, mas é porque eu não estou habituada, não estou acostumada àquele tipo de linguagem, porque simplesmente aquilo não faz parte do meu universo. Mas a partir do momento que eu começo a compreender, aquilo passa a fazer mais sentido, porque você vai identificando os signos, a lógica, os significados e a lógica interna daquela informação. E no Brasil, inclusive, é muito comum a gente acabar escutando que uma cultura é mais erudita que a outra, mas na verdade isso é simplesmente que algumas culturas a gente não tem acesso, enquanto outras nós temos acesso com mais facilidade. E isso acaba criando, inclusive, uma divisão na sociedade, mas é simplesmente ocasionada pela falta de acesso a determinado tipo de cultura. Porque a partir do momento que o sujeito passa a ter uma rotina de vivência com aquela cultura, ele passa a compreender aquilo. A mesma coisa o Circo du Soleil, por exemplo. É uma estética muito diferente. Provavelmente no primeiro momento, eu mesmo estive presente no espetáculo, mas eu já assisti alguns vídeos, há um estranhamento, um desconhecimento e até uma dificuldade mesmo de entender o que acontece ali. Agora, para quem já está habituado com esse universo, é mais fácil a leitura que se faz. Queria colocar essas questões para dizer uma coisa muito importante. É que depois do surgimento das escolas, desse movimento todo, tem surgido na questão do trabalho uma série de questões interessantes. Até o início do século XX existia muito essa coisa do circo itinerante. O que tem de desdobramento do surgimento das escolas de circo é que hoje, se a gente olhar a quantidade de festivais, de espaços de ocupação do circo, da dança, do teatro, é muito maior. Hoje você tem circo na rua, na empresa, no hotel, na escola, no shopping, você tem circo em vários lugares diferentes. E o principal, a diferença entre elas: tudo é circo. O que muda é a lógica interna do lugar. Ou seja, uma empresa que busca o circo, ela busca por razões específicas. Então, se a gente for pensar o circo por questões de lazer, ele tem uma proposta diferente do circo, enquanto uma proposta de educação os projetos sociais fazem. Ou seja, tudo é circo. O objeto de identificação é o circo. O objeto de trabalho, de investigação, de identificação é o circo.
O que muda é o local que se dá, que acaba incorporando uma dinâmica social própria de cada espaço. E isso ampliou muito os espaços de atuação do circo. Bom, concluindo, eu acho que então são esses dois pontos que são importantes em relação ao surgimento das escolas de circo. O fato das pessoas que não são de famílias circenses passarem a poder fazer parte do mundo do circo. E o segundo aspecto é esse em que as pessoas de diferentes experiências artísticas e culturais passam a compor esse universo também. Isso causa uma mudança muito grande e há vários desdobramentos disso, como a gente comunicou. E quanto aos aspectos que aparecem com o surgimento das escolas de circo, formação, organização do trabalho, estética, isso muda, mas abre uma série de possibilidades, de novas perspectivas para o circo. Mas ela não anula e nem acaba com as anteriores, então isso é importantíssimo. Pelo contrário, a produção artística no circo hoje ela é tão rica que você tem segmentos como o lançamento desse filme da Companhia Circense Catavento, Atravessar-se, que é um curta-metragem de circo, que ele é simplesmente um produto, uma abordagem diferente dos espetáculos que nós estamos acostumados a ver nas escolas, nas empresas, na rua, teatros, festivais. Ou seja, a produção de uma outra simbologia, para uma outra lógica, no que tange a organização do trabalho. De verdade, a ideia que se tem é que se abre muito mais, que tem aberto muito mais possibilidades do que fechado. Porém, não significa que as coisas sejam mais fáceis, não tá fácil para ninguém, né? Até porque isso implica uma série de questões da própria sociedade que nós estamos vivendo. Bom, e essa comunicação é um resumo da conversa que o professor e artista de circo Felipe teve com a turma do CEPAI, e pretendo lançar outros vídeos relacionados a alguns aspectos que foram mencionados nessa conversa e decorrentes de outras leituras, e que é importante para a gente se apropriar no conteúdo de arte circense. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais!